Bom dia a todos, a todas aqui presentes. Gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que pôde se juntar e aos que estão ainda se juntando a esse webinar de lançamento do Mercado Voluntário de Carbono, desse documento que a gente produziu. Eu sou Tatiana Alves, sou especialista líder em finanças verdes na divisão de conectividade, mercados e finanças do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e vou fazer a introdução desse evento. A gente vai iniciar esse webinar onde estamos apresentando a publicação do LAB, do Grupo de Trabalho Finanças Verdes, Mercados Voluntários de Carbono, contribuições para o seu desenvolvimento. O LAB, acho que muitos já conhecem, mas é um fórum de interação multissetorial, um espaço de diálogo público e privado para a promoção da inovação e das finanças sustentáveis no Brasil. O LAB foi criado em 2017, tem gente que deve estar aqui já acompanhando desde o início, outros se juntando mais recentemente. É um prazer ver o LAB crescendo a cada dia, com o envolvimento do BID e de outros parceiros, porque o BID é um parceiro da ABDE, da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e a GIZ, que se juntou em 2019, fazendo parte do core do LAB. Além disso, a gente tem representantes do governo e da sociedade civil para debater alternativas inovadoras para o financiamento de investimentos sustentáveis no Brasil. O LAB, por meio dessa participação voluntária e colaborativa e pela diversidade dos membros, tem como objetivo criar essas soluções de financiamento para alavancar, em última instância, os recursos privados para projetos que tenham adicionalidade socioambiental e, dessa forma, acelerar a transformação da economia para uma economia de baixo carbono e inclusiva e socialmente justa. Além da CVM, de ministérios e reguladores, agências de fomento, também temos a participação de consultorias, escritórios de advocacia, empresas, ONGs e academia também. Então, como vocês podem ver, é um grupo bastante diverso de pessoas que colaboram constantemente para que a gente gere produtos como esse. No contexto de mercados de carbono, agora falando especificamente, né, do que a gente vai discutir hoje aqui nesse webinar, a iniciativa de mercados voluntários de carbono do LAB se iniciou em 2021 e a gente tem o objetivo de coletivamente apoiar a estruturação do mercado por meio de identificação dos gargalos, uma reflexão e uma proposição sobre potenciais formas de superar esses gargalos e implementar um mercado de carbono no país que seja íntegro, que traga adicionalidade socioambiental, que esteja, de fato, apoiando o cumprimento das NDCs brasileiras. No início desse trabalho, tanto o mercado voluntário como a possibilidade de um mercado regulado foram abordados, e a gente trabalha justamente nesse espaço, né, fazendo o link entre os dois, para que no final das contas, e ressalto isso, seja mais uma ferramenta de política pública brasileira para o cumprimento das metas do Brasil no Acordo de Paris. Ao longo desses últimos anos foi realizada uma trilha de webinars e foi então elaborada essa cartilha resumo dessas trilhas, onde a gente sintetiza os conteúdos que foram abordados. Todos esses conteúdos, por sinal, estão no site do LAB. O Grupo de Trabalho de Finanças Verdes, à frente dessa iniciativa, também se debruçou sobre as características específicas do mercado voluntário, os principais tipos de transação normativa, salvaguardas aplicáveis, entre outros aspectos que resultaram, então, na elaboração do documento com perguntas e respostas, para a disseminação de conceitos e esclarecimentos de elementos básicos desse mercado. Em 2022, tendo em vista o aumento do debate sobre esse tema e as tendências dos mercados de carbono, criamos então um grupo específico para aprofundar esses estudos sobre o desenvolvimento desses mercados no país, identificar essas lacunas e entraves e apontar então os possíveis caminhos para solucionar essas dificuldades e também, importante, mitigar os potenciais riscos que foram mapeados.
Então, é nesse contexto que a gente traz essa publicação que vai ser discutida e apresentada aqui hoje nesse webinar. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos por terem se juntado a esse grupo hoje para apresentar esse documento. E eu passo agora a palavra para a moderadora Nathalie Vidual, que é a Superintendente de Proteção e Orientação ao Investidor na CVM. Nathalie, a palavra é sua. Obrigada mais uma vez e bom webinar para todos. Tatiana, muito obrigada pela apresentação do Lab e também dos trabalhos que o GT Finanças Verdes veio construindo em torno dessa temática do crédito de carbono. Na qualidade de representante do Comitê Gestor do Lab, eu também gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas. É um prazer estar participando com vocês aqui do webinar. Bom, essa publicação é uma entrega do Lab da qual eu me orgulho muito. Eu acho que no momento em que a possibilidade da gente ter uma legislação específica sobre o mercado de carbono ainda ser algo muito distante, né? A gente já tinha lá atrás os maiores experts, as mentes mais brilhantes trabalhando, trazendo conteúdos, insights, propondo caminhos aqui no âmbito do GT de Finanças Verdes, inclusive já antevendo uma forma de conectar o mercado de carbono, tanto voluntário quanto regulado, ao mercado de capitais, que é um aspecto, inclusive, que a Vitória, representante da VET, vai trazer para a gente aqui mais à frente. Então, o que eu vejo aqui nessa publicação é um grande compromisso em apoiar a causa da mitigação climática, trazendo reflexões sobre aspectos que são muito relevantes, uma discussão de altíssimo nível e um trabalho que eu tenho certeza que todos vão gostar. É, mais uma vez, um relatório que vai servir de referência, vai servir para consulta, eu tenho certeza. Essa publicação trouxe 3 aspectos principais, que eu vou pontuar aqui rapidamente, porque, obviamente, os nossos especialistas que vão comentar sobre esses fatores. Então, o primeiro aspecto tratou das questões relacionadas à natureza jurídica do crédito de carbono. Depois, a publicação propôs aqui alternativas para que agentes do mercado de capitais também possam participar desse mercado de carbono, né, através de um produto de securitização, que a gente chamou de Certificado de Recebível de Crédito Ambiental, que é o CRAM. E, por fim, a publicação abordou outros aspectos que também são muito importantes para fomentar o desenvolvimento do mercado de carbono, que são os aspectos tributários e as questões fundiárias específicas do Brasil, né? Mas, dito isso, vamos dar início ao nosso painel. Essa publicação foi construída a muitas mãos, mas a gente trouxe aqui hoje para compor o painel as principais autoras do texto. Então, elas vão compartilhar um pouquinho com vocês desse conhecimento que foi construído. Antes de apresentar as nossas painelistas, eu tenho aqui um recado, pedir a todos que fiquem à vontade para usar o botãozinho Q&A que tem aqui no Zoom, para mandar perguntas, questionamentos, porque mais para o fim do webinar a gente vai abrir uma sessão de perguntas e respostas. Bom, dito isso, vou começar a fazer a apresentação aqui das nossas panelistas, começando pela Ana Lúcia. Ana Lúcia Grise, ela é especialista em sustentabilidade ESG, professora e palestrante. Ela é sócia da Ernst Young e ocupa a posição de vice-líder de mudanças climáticas e sustentabilidade Latam. É coordenadora da Comissão de Sustentabilidade do IBGC e membro ativo da Comissão ESG da Abrasca. A Vitória Sá também está aqui presente com a gente. Ela é advogada e sócia fundadora da VERT, membro da Comissão de Securitização da Ambima e co-diretora da ABCIA, que é a Associação Brasileira de Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio. A Priscila Pasqualin, que é advogada nas áreas tributária, societária, governança e contratual, especializada em terceiro setor, investimento social e de impacto, incluindo endowment e ESG. Ela é sócia da PLKC Advogados, responsável pela área de filantropia, investimento social e ESG. Também aqui com a gente contamos com a presença da Lúcia Aragão,
que é sócia do Vieira Rezende Advogados, com atuação nas áreas imobiliária e de infraestrutura, com forte atuação em projetos de energias renováveis e de crédito de carbono florestais. Bom, além das nossas autoras aqui da publicação, para brilhantar ainda mais a nossa discussão, nós temos a honra de contar com a participação da Cristina Reis, que é a atual subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Cristina, já falei isso para você, vou falar de novo aqui publicamente, estamos muito honrados com a sua presença e obrigada por compartilhar e dividir um pouquinho da sua agenda, que eu tenho certeza que é muito atribulada. Muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para compartilhar também o seu conhecimento conosco. Bom, feitas essas apresentações, vou passar a palavra para a Ana Lúcia, que abordará os aspectos da natureza jurídica dos créditos de carbono. É com você, Ana Lu. Obrigada, e obrigada a todos ao Lab. E aí foi um prazer participar desse projeto. Tenho certeza que ele tem mais relevância ainda agora, mas a gente começou lá atrás com as discussões. Pode passar, por favor. O que a gente tem aí de histórico, então, olhando para a natureza jurídica especificamente, tá bom? Nós tínhamos algumas legislações que já olhavam para o crédito de carbono, e aqui eu vou falar sobre crédito de carbono mais amplo, regulado ou voluntário, tá bom? Não vou fazer as especificidades de allowance para um mercado regulado ou as cotas brasileiras de emissão, como a gente tem no projeto de lei, e crédito de carbono no mercado voluntário especificamente. Mas o que a gente tinha era a Política Nacional de Mudança do Clima, que trazia já uma definição de valor imobiliário. Eu tinha depois Código Florestal 2012, se referindo a crédito de carbono como ativo intangível. Nesse meio tempo, a gente teve um decreto, que era 11.075, que foi revogado, que se referia aos créditos como ativos financeiros. E aí, em dezembro de 2012, a gente teve aí essa resolução 175 dos fundos da CVM, que também trazia lá a definição em relação a créditos de carbono e até aos CBIOS, se referindo a isso como ativo financeiro. A gente sabe que tem uma discussão também global em relação a commodity e que este tema especificamente é um tema que não temos consenso no mundo, porque é um tema novo, a gente não tratava dele no viés econômico até 2021, é realidade, está todo mundo aprendendo juntos, tá bom? E ao longo das discussões, o que a gente também trouxe para a mesa no Lab é que a gente precisava avaliar essas discussões de natureza jurídica em conjunto no tratamento contábil, tanto que a gente tem agora o CPC 10 aí em consulta pública, e a gente tem tratamento tributário, que a Priscila vai falar aqui com a gente mais um pouquinho, além do viés de custo de capital. Mas por que a gente começou com natureza jurídica? Porque quando aí eu recebi o convite para o Lab, o ponto era, vamos discutir a infraestrutura de mercado necessária para a gente conseguir encarteirar crédito de carbono, para eu trazer o crédito de carbono, ou melhor, para eu levar o mercado de capitais para essa discussão aí de ativos ambientais e especificamente para carbono, tá? E quando a gente olha esse tema no primeiro momento, foi muito fácil detectar que o primeiro passo era a gente precisa de um alimento em relação à definição de natureza jurídica. Aí voltamos lá para 2009, a gente já tinha um parecer da CVM sobre isso, falando que não era valor imobiliário, que não era ativo financeiro, e a gente estava num ponto de interrogação. Então esse foi o primeiro passo que a gente tomou, e ao longo do tempo a gente aprendeu agregando aí as discussões de tributário de novo e o tratamento contábil, além de custo de capital agora que está sendo discutido também. Pode passar, por favor. O que a gente tem hoje em relação a PL, aí substitutivo, essa versão fora emendas apresentadas, é que crédito de carbono tem uma qualificação de ativo fungível, assim como os certificados de remoção ou redução verificadas, que são os créditos de carbono de voluntário que passariam pelo registro central e ganhariam essa qualificação, e também as cotas brasileiras de emissão, que olhando aí no sistema mundo em relação à precificação de carbono, seriam as nossas allowances para o sistema financeiro aqui, para o sistema brasileiro de comércio de emissões. Todos eles se qualificam como ativo fungível, mas aí o PL dá um passo a mais e conta que estas três versões do que a gente está falando de ativo ambiental seriam qualificadas como valor imobiliário. A gente tem aí uma série de discussões em relação ao momento em que essa qualificação de natureza jurídica de valor imobiliário se aplicaria. Vamos ver como é que as discussões andam e até se a gente tem novidades eventualmente aqui. Estou super curiosa para ouvir a Cristina, mas esse ponto foi, então, o inicial de Lab. Obviamente que a gente tem as visões do que funciona dentro da caixinha do que eu já tenho aí de regulação de mercado de capitais,
a CVM com a gente aqui, Nathalie, está super envolvida nesse assunto, mas a gente está tratando de um tema novo que demanda a gente abrir as caixinhas e repensar como é que a gente faz uma qualificação para conseguir efetivamente levar o mercado de capitais para dentro dessas discussões de ativos ambientais, para nos ajudar, inclusive, a ter o capital suficiente para falar sobre transição climática de fato, tá? Eu preciso de financiamento, então eu tenho que ter uma abertura para inovar efetivamente do ponto de vista de regulação e do ponto de vista de mercado, e do ponto de vista do que a gente entende para crédito de carbono, para colocar isso para dentro e nos ajudar aí a atrair capital resiliente, qualificado de longo prazo para esse tema, porque a gente tem potencial para isso. Vocês vão dar uma olhadinha na publicação, vocês vão ver que a gente passou por esse histórico, obviamente, que a gente não pode dar uma posição efetiva de qual seria a melhor definição, vamos trabalhar com o que temos hoje no PL, e aí a gente entende como é que a gente vai executar essa regulamentação mais para frente, tá bom? Pode passar. O único ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, isso é um fluxograma relativo, não é exaustivo do que a gente está discutindo hoje em projeto de lei, fazendo a conexão com o que a gente tem na publicação e com o histórico que eu passei para vocês. Existe uma tendência de a gente olhar para valor imobiliário exclusivamente como natureza jurídica, sei quando créditos de carbono, CRVs ou CBS entrarem para trade, efetivamente aí passarem por negociação comercial. Se a gente tiver uma relação bilateral, desenvolvedor, empresa que vai adquirir esses ativos exclusivamente para fazer aí a sua própria compensação e aposentá-los, o que se entende que a gente deveria ter em relação ao PL aqui eu não tenho relação bilateral, eu não faço essa qualificação de valor imobiliário, ela só se aplicaria quando eu tiver aí efetivamente um viés de comercialização de mercado envolvido. Não é isso que a gente tem no PL, mas é isso que a gente, pelo menos aí como posição um pouco majoritária que a gente tem ouvido, é isso que a gente pretende que aconteça para viabilizar e para a gente ter uma restrição dessa qualificação de valor imobiliário. Isso é o cenário, de novo, revertendo para a publicação. A gente passou por todas essas definições e como é que o mercado se comporta, como é que a gente tem de regulação hoje. É um primeiro passo relevante, mas a gente sabe que, olhando a magnitude do PL, pode ser que hoje, com as outras discussões que a gente tem, esse fator de natureza jurídica, a gente consiga, de alguma forma, acomodar com alguma inovação regulatória, na medida do que for possível e viável, obviamente, para os órgãos reguladores, para as determinações que a gente tem aí de políticas públicas brasileiras, mesmo o nosso Green Deal, se a gente estiver falando de plano de transição ecológica, mas o que for viável pode ser que seja acomodado, e aí depois a gente passa para alguns outros pontos principais de PL que estão conectados com natureza jurídica, mas que aí são mais relativos, por exemplo, como é que a gente pega crédito de carbono de mercado voluntário, que foi a discussão central, foi aí que a gente ficou no lab, na frente de mercado, como é que a gente pega crédito de carbono de mercado voluntário, e eventualmente consegue fazer aí essa qualificação para SRV, para CRV, passando pelo registro central, se não estivermos falando de uma metodologia, por exemplo, de REDD+, derivada de Convenção Quadro das Nações Unidas, e sim um REDD+ de alguma certificadora privada, ou eventualmente até REDD+ de mercados jurisdicionais. Então tem um ponto de interrogação mais relevante para o mercado voluntário, quem sabe a gente no Lab agora vai dar esse passo para avaliação, mas vou parar por aqui, porque o nosso caminho parou em relação às naturezas jurídicas, tá bom? Nathalie, devolvo para você. Obrigada, Ana Lu. Acho que fez uma excelente abordagem, inclusive já incorporando aspectos e nuances ali do próprio texto substitutivo do PL 412, muito interessante. Vou passar agora a palavra para a Vitória, que vai abordar a proposta de criação de um produto de securitização para aproximar o mercado de capitais aos mercados de carbono. É com você, Vitória. Obrigada, Nathalie. Acho que antes só uma introdução aqui, que eu acho que são dois pontos muito importantes da gente falar. Primeiro ponto isso aqui é só uma alternativa, né? Então, eu acho que o que a gente está falando aqui é mais. Então, a gente tem que olhar para a securitização, a gente tem que olhar para fundos de investimento, a gente tem que olhar para crédito de carbono como valor imobiliário. Então, é muito importante a gente ter dentro da cabeça que, na verdade, quando a gente está falando de incentivar o mercado, a gente precisa ter várias ferramentas para incentivar esse mercado. Então, o que a gente está tentando trazer aqui é qual seria uma boa ferramenta e quais os problemas que ela resolve. É a única ferramenta? Não.
para a gente desenvolver mercado de carbono e a gente conseguir fazer uma transição para dar tempo, a gente precisa ter um monte de ferramenta, tá? Então, eu queria começar falando isso, daí já entra um pouco com quais são as dores aqui que a gente está vendo, né? Então, a Ana Lu falou super bem do próprio conceito de crédito de carbono, que é um conceito ainda que a gente precisa amadurecer, acho que essa é uma dor. Uma segunda dor é a transição. Então, quando a gente olha o mercado de capitais, a gente vê um papel muito importante dele conseguir financiar essa transição que a gente tanto precisa, né? E daí a gente tem como é que o mercado consegue entrar dentro disso, né? E daí a gente chega nas companhias securitizadoras aqui, qual que foi a lógica, né? Quando a gente olha para o mercado do agronegócio, por exemplo, com os CRAs, que eu acho que é o melhor paralelo que a gente tem aqui, a gente tem os fundos, os FIAGROS, que inclusive a ideia é que eles também sirvam para o crédito de carbono, então eu acho que dentro dessa esteira de mais é mais, FIAGRO eu acho que vai ser super importante, e a gente também tem os CRAs. Os CRAs são os certificados de recebível do agronegócio, eles existem há muito tempo, a gente teve mais de 40 bi, né, de emissão ano passado, e é um título que já serve bastante para financiar essa cadeia. Então, a ideia é, pô, vamos pegar essa estrutura aqui que a gente já tinha no agro, vamos jogar ela mais voltada para o meio ambiente, tá? E daí as securitizadoras, elas já são reguladas também, assim como administrador e gestor de fundo. Acho que podemos ir para o próximo aqui. E daí aqui, gente, o que a gente quer trazer, né? Meio que um exemplo prático, né? Então, como é que isso aqui funcionaria na prática? A gente tem os geradores de crédito de carbono. Esses geradores, né, vão... Enfim, a gente usou aqui o termo VCU, tá? Mas eu acho que vejam isso como sinônimos, né? Eles vão ter um crédito que é feito ao longo do tempo, só que o dinheiro precisa chegar no primeiro momento, né? Então, a gente sempre fica no que vem antes, o ovo ou a galinha. Então, voltando àquele ponto do mercado de capitais financiando a transição, qual que é a ideia? Os investidores colocam dinheiro agora, esse dinheiro vai ser usado para, por exemplo, a recuperação de pastagem degradada, isso vai gerar um crédito, e a companhia securitizadora, que é quem pegou esse meio do caminho, né, entre o investidor e o gerador do crédito, vai receber esses créditos. No momento que ela recebe esses créditos, a gente tem duas alternativas, tá? Ou isso aqui é vendido dentro do mercado voluntário, vira dinheiro e você repaga o investidor que fez esse investimento lá atrás. Ou se o investidor falar, não, eu quero receber o crédito de carbono, ele também pode receber isso. Então, a gente vê que é um instrumento que ele pode servir de duas formas muito interessantes para o mercado, que é ou eu quero receber esse crédito de carbono, ou eu quero receber recursos por isso, né? Então, essa é a estrutura na prática. Podemos ir para o próximo agora. E aí, que a gente tem de panorama legal, né? A gente tem a Lei 14.430, que é uma lei do ano passado, que regulou as companhias securitizadoras, tá? Então, fazendo paralelo com o CRA aqui, antes a gente tinha uma lei específica que falava dos certificados de recebível e não das securitizadoras como um todo. E daí aqui a gente olhou e falou, pô, super dá para fazer isso, só que a gente precisa de alguns ajustes, né? E daí quais seriam esses ajustes? Voltando à discussão do valor imobiliário, é importante para o mercado de capitais que o negócio seja um valor imobiliário. Então, a gente usa os certificados de recebível, os CRAs, como um valor imobiliário, tá? Então, essa é uma solução de dor aqui, a gente tem claramente um valor imobiliário. A segunda solução de dor, na minha opinião, é o controle e a responsabilidade. Por que isso é importante? A securitizadora, ela vai ser responsável pela existência e integridade desses créditos de carbono. Assim, a gente não corre o risco de uma dupla contagem, de uma aposentadoria que não ocorre, deveria ter ocorrido. Então, a ideia é, vamos aproveitar uma regulação de um ente que já existe e trazer isso para responder a coisas muito importantes para o mercado de carbono ter um bom desenvolvimento. Então, a ideia aqui é justamente a gente trabalhar, eu diria 3 dores, tá? Eu vou falar da terceira agora, que é o próprio crédito de carbono. Então, quando a gente não tem uma maturidade de qual que é a natureza disso, o que é a nossa visão? De qualquer forma, isso aqui não deixa de ser um direito creditório. Porque ou ele
promete pagar, né? Ou dinheiro ou crédito. E daí, na nossa visão, isso aqui a gente já consegue encaixar no conceito de securitização. Então, a gente traz o crédito de carbono para dentro e transforma isso num valor mobiliário, que é uma promessa de pagamento, seja ela em dinheiro, seja ela em crédito. Tá bom? Acho que podemos ir para o próximo aqui. Então, aqui, já falei um pouco disso, mas só ressaltando, a gente tem as securitizadoras já com uma regulamentação, tanto por lei quanto pela própria CVM. Então, a gente já pega um negócio existente e maduro, né? A gente traz isso para dentro do mercado de capitais como qualquer outro certificado de recebível, então a gente deposita ele dentro da B3 ou dentro de outra entidade de depósito, e a gente consegue fazer esse controle dos créditos de carbono, tá? Então, acho que a gente resolve aqui algumas dores que temos hoje. Podemos ir para o próximo. E daí aqui, enfim, só para, né, fazer um pequeno resumo de tudo que eu falei, a ideia do CRAN, né, é para facilitar o mercado voluntário. Então, a gente pensou, pô, como é que o mercado de capitais funciona muito bem nessa dinâmica, fundo de investimento e certificado de recebível. Então, quando a gente olha os CRAs e os CRIs, qual que é a facilidade? É uma facilidade de negociação desses títulos. Vários FIAGos compram CRAs. E daí os CRAs, eles são fáceis de serem trocados até dentro de fundos de investimento, e várias pessoas físicas também compram CRA. Então, a gente, em vez de você fazer olhar crédito a crédito, qual que é a vantagem da securitização? É você juntar tudo isso, todo esse bolo, dentro de um único título que vai representar a soma disso tudo. Isso facilita a negociação, porque traz volume, traz segurança, e daí você não precisa ficar fazendo relações bilaterais tentando achar qual que é o gerador específico. A gente deixa isso para o trabalho de controle e de seleção, né, dos originadores, ou para as securitizadoras ou para os fundos de investimento. Então, eu acho que isso é super importante para a gente conseguir fazer a transição. Tá? Então, só resumindo, né, falei um pouco dos investidores, falei um pouco do qual que é a vantagem de você ter um certificado de recebível, e eu termino só falando que isso, infelizmente, envolve alguns ajustes na Lei 14.430. São ajustes simples, né? A gente não tem que ajustar muita coisa ali. Basicamente, o mais importante é a gente prever essa entrega do crédito, porque, naturalmente, a premissa é sempre o cash, né? O dinheiro ali. E, fora isso, ter muito claro que a securitizadora é responsável pela integridade e aposentadoria dos créditos, que eu acho que isso é uma peculiaridade específica de crédito de carbono. Então, é isso, gente. Obrigada, Vitória. Bom, eu particularmente acredito que o CRAN tem um potencial enorme mesmo de mobilizar capital privado para financiar a transição. Eu já fiz 2 apresentações aqui dentro da CVM explicando o instrumento para os próprios servidores da autarquia, né, para a gente poder ampliar o debate sobre finanças sustentáveis, e é um produto que todo mundo se identifica, né, aqui dentro, assim, é fácil de compreender a proposta, e, de fato, ele demandaria um ajuste que é relativamente simples e rápido para que se consiga destravar o mecanismo e a gente já fomentar ainda mais esse mercado de crédito de carbono. Até depois, mais para frente, eu tenho uma pergunta para você, Vitória, que eu quero explorar sobre o CRAN. Então, vou passar a palavra agora para Priscila Pasqualin, que vai vai fazer uma exposição sobre os aspectos tributários que foram contemplados na nossa publicação. É com você, Priscila. Obrigada, Nathalie. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema um pouco árido, mas que faz parte da nossa vida e que precisa ser tratado aí para a gente incentivar esse mercado. Quando pediram para nós para ir para um grupo de advogados para a gente avaliar a questão, a gente tinha algumas tarefas a fazer. Uma, entender o que é o cenário atual, né, sem nenhuma mudança legislativa, qual que é a tributação, afinal, quais são os pontos nebulosos e o que
traria mais segurança jurídica, né? Acho que esse foi o nosso primeiro desafio aí. E aí a gente pensou, primeiro, qual que era o grande objetivo, né? O grande objetivo é a gente fomentar o mercado voluntário de carbono, mas com uma especial atenção para, de fato, a gente reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Acho que esse é o objetivo principal, mais do que fomentar a economia, mais do que qualquer outra coisa. Esse ativo ambiental, ele, na verdade, tem como objetivo maior controlar a externalidade ambiental. E a gente partiu de algumas premissas. Uma delas é o dever constitucional do incentivo fiscal, considerando que o mercado de carbono está inserido nesse conceito da política agrícola do país, o que deve, pela Constituição, ser incentivado por instrumentos tanto de crédito quanto fiscais. A gente também partiu de uma premissa de trazer aí reflexões de normas tributárias indutoras, muito mais como trazendo uma vantagem, um benefício fiscal efetivamente, do que por um agravamento, né? A gente tem no país aqui a CID, né, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que taxa para segurar determinados tipos de atividades, mas a gente trouxe muito mais reflexões numa lógica de indução por vantagem. E buscando uma segurança jurídica, né, evitando aí uma judicialização ou uma incerteza que normalmente diminuem a atração de determinado mercado. Outro ponto também que a gente partiu foi um ponto de olhar qual é o tratamento que a gente já tem na legislação tributária voltada para incentivos e que deram certo, né? Então, a gente traz algumas questões que são já conhecidas do mercado e que, portanto, podem ser facilmente usadas, né? Em vez da gente só olhar, vamos, por exemplo, desonerar aí a circulação de títulos, como é que a gente pode, de fato, incentivar a geração de créditos de carbono nesse mercado voluntário que não tem nenhuma obrigação para fazer isso, tá? A questão da natureza jurídica, aonde ela entrou e aonde ela impacta na questão da tributação, ela tem um impacto, né? O direito tributário, ele não pode alterar o direito civil, ele, na verdade, é um direito acessório. Então, a natureza jurídica, ela influencia, sim, na tributação, mas mais do que isso, o que mais influencia na tributação é qual é o uso que cada pessoa vai dar para aquele ativo. Então, por exemplo, se a gente fizer um paralelo aí com imóveis, né? A tributação, ela varia a depender de quem que está usando. Eu estou alugando, eu sou uma incorporadora, eu estou fazendo um empreendimento, o imóvel está dentro de um fundo de investimento imobiliário, enfim, depende muito de como é que aquele ativo é comercializado, como ele gera riqueza e transações, que vai influenciar aí na tributação. Pode passar, por favor. Então, pensando aí, né, nos tributos sobre as pessoas físicas, então aí a gente começou a olhar quem são os players em termos de incidência tributária para a gente ver como é que é a tributação. Então, pensando nas pessoas físicas na posição de geradores de créditos de carbono, a gente poderia ter uma forma de incentivo bastante simples, que é a inclusão da própria atividade de geração de crédito de carbono como uma atividade rural. O produtor rural hoje ele já tem um benefício de uma tributação reduzida, tanto a tributação reduzida quanto a possibilidade de compensação de prejuízos, que poderiam ser aplicadas também à atividade de geração de crédito de carbono. Na qualidade de investidores, né, a gente poderia ter uma isenção específica para o ganho de capital decorrente da alienação de um crédito de carbono ou de títulos, assim como a gente tem para o CRAM, poderia ser também um título isento da tributação, atraindo recursos, então, do mercado de capitais e dos investidores para esses títulos, né? E os ganhos líquidos auferidos no mercado de capitais, se a gente tiver títulos lastreados em crédito de carbono, também poderiam ser isentos como uma forma de fomento.
Por fim, a gente traz uma provocação muito mais voltada para a criação de um incentivo fiscal específico para projetos mais complexos, como o de REDD+, para incentivar o próprio crédito de carbono. Pode passar. Olhando para o mundo das pessoas jurídicas, das empresas, a gente também se dividiu em duas, né? Como a gente tem hoje, a reforma tributária ainda está em andamento, a gente partiu da premissa da tributação como ela é hoje. Então, nos tributos diretos sobre a pessoa jurídica, é muito importante a gente ter aí uma definição, um esclarecimento em normas infralegais, em pareceres normativos, em instruções normativas, de algumas questões que atormentam os advogados e a gente recebe consultas sobre isso. Por exemplo, né, as despesas de investimento para geração de redução de gases de efeito estufa, né, para as atividades de redução de gases de efeito estufa, elas são despesas dedutíveis? Os investimentos são amortizáveis, depreciáveis? Como é que funciona isso hoje? A venda de crédito de carbono, ela pode, se é uma venda feita por uma empresa que está no lucro presumido, qual é o limite qual que é o percentual de presunção do lucro? Em quais das faixas ele está presente? Então, a gente traz, e aqui não daria tempo de passar por todos eles, mas a gente traz vários pontos que são pontos nebulosos da legislação e reflexões sobre como a gente poderia resolver esses pontos específicos. Uma outra provocação que também a gente coloca, um ponto de reflexão, é dos regimes tributários específicos via patrimônio de afetação. No mercado de imóveis, por exemplo, a gente tem, né, um tratamento específico, onde a gente poderia, e fizemos um paralelo, onde você teria, por exemplo, empresas de médio porte que não têm capital suficiente para, de fato, fazer os investimentos necessários para gerar os créditos de carbono, teria aí talvez a figura necessária equivalente ao empreendedor de um empreendimento imobiliário. Então, poderia se criar aí um ambiente de RET específico voltado para fomentar o investimento em créditos de carbono. E outros pontos mais específicos que a gente traz, de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, onde a gente tem uma legislação já conhecida também, que é uma legislação que vai bem, que é a Lei do Bem, que traz incentivos fiscais para investimento em inovação. Então, incluir o investimento naquilo que é necessário para a geração de redução de gases de efeito estufa e, portanto, de créditos de carbono, como uma atividade que seria passível de ter os incentivos fiscais da Lei do Bem, é uma solução simples, fácil, assim como de também incluir possibilidade de utilização de créditos de carbono em FIP, FIP-PDI, FIAGRO, são instrumentos que a gente já tem conhecidos na legislação tributária e que incentivam. IOF, né? Na hora que a gente está falando no mercado secundário, se a gente tem transação de títulos mobiliários, se a gente tem aplicações financeiras a partir de créditos de carbono, ou lastreadas em créditos de carbono, seria um mecanismo de incentivo a gente trazer a alíquota zero do IOF para essas transações. A gente também chegou a avaliar alternativas de seed royalty na hora que a gente, se houver a necessidade, né, de importação de serviços técnicos para, de fato, a gente ter uma inovação tecnológica aqui no Brasil. A gente teve aí pessoas que questionaram se isso efetivamente seria bom para o país, mas acho que vale a pena a reflexão. Pode passar. Pensando nos tributos indiretos sobre a pessoa jurídica, a gente trouxe essa sugestão de isenção das atividades conexas à geração do crédito de carbono e da comercialização, também nessa lógica de fomento. E no ICMS, apesar de ter gente que não tem dúvida que não incidiria o ICMS, pensando numa segurança jurídica, a gente ter um esclarecimento explícito seria útil e saudável, né?
PIS e COFINS, acho que na mesma lógica que vem até no PL, é você ter uma isenção para venda, né, para receita de venda de créditos de carbono, com manutenção do direito ao crédito sobre os insumos utilizados na geração, também seria uma forma de fomento. Pode passar. A gente trouxe também a questão das instituições sem fins lucrativos e qual que seria o papel delas nessa cadeia de créditos de carbono. A gente tem aí, geralmente e tradicionalmente, as instituições sem fins lucrativos ambientalistas, elas que trouxeram ou foram grandes responsáveis por trazer esse awareness para a crise climática, mas elas também podem ser certificadoras de crédito de carbono, e o capital filantrópico no mundo tem sido visto cada vez mais como um capital catalítico para fomentar novos mercados. Então, a gente tem aqui entidades ambientalistas que poderiam também ser investidoras e colocando dinheiro nesse mercado para fomentar o mercado. Além disso, execução de projetos de geração de créditos de carbono muito mais baseados em negócios ali da natureza, né? Então, a gente também traz um conjunto de propostas voltadas ou de sugestões, né, voltadas para instituição sem fins lucrativos promotoras do meio ambiente. A gente tem aí uma imunidade muito antiga na Constituição para instituições de educação e assistência social, mas acho que o meio ambiente no Brasil chegou já a um patamar que seria o caso, no mínimo, da gente refletir se ela não teria o mesmo patamar que a educação e assistência social no Brasil, para ter também a imunidade. E, por fim, esse conjunto de sugestões são muito mais voltadas para fomentar o capital filantrópico como possível capital investidor, sem ter uma tributação ou uma insegurança jurídica sobre essa tributação das instituições sem fins lucrativos. Pode passar. Depois, né, de todo esse esforço que a gente fez, a gente teve a reforma tributária aí caminhando a passos largos nesse ano, e também o PL agora 412 sendo tá na iminência de ser votado, né? Então a gente traz aqui algumas reflexões que não estão no texto, mas que acho que se aplicam, né? Então o PL ele traz essa isenção simplificada de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS para as operações envolvendo créditos de carbono, o que é bom. A gente traz aí algumas sugestões adicionais para fomentar o mercado. A definição de ativo intangível, ela resolve algumas das dúvidas, mas não todas, né? Mas ela já é um bom passo que ajuda aí na questão da tributação. E na reforma tributária, a gente entende que esse tema precisa ser discutido, né? A gente tem aí a criação desses dois novos tributos, o IBS e o CBS, que estão substituindo aí PIS, COFINS, ICMS e ISS como o nosso IVA brasileiro, que se a gente não fizer nada, a gente vai ter aí uma tributação, sim, na comercialização de créditos de carbono como um bem intangível, mas ele é um bem, e, portanto, se não cuidar, quando, de fato, esses tributos estiverem aí em vigor, a gente vai ter essa tributação. A lógica da PEC, da reforma tributária, é de não ter isenções específicas, né, e setoriais, então tudo aquilo que for uma exceção, o ideal é que esteja previsto já nesse arcabouço constitucional desses novos tributos, portanto, seria importante a gente ter essa previsão na Constituição já, apesar de que a gente tem aí alguns artigos trazidos na reforma tributária que demonstram claramente a intenção já garantida na nossa Constituição de ter um maior equilíbrio e defesa do meio ambiente, de ter uma tributação seletiva de produtos e serviços que são altamente poluidores. Então, assim, a gente vê que existe um caminho, uma intenção nessa reforma tributária, de ter uma reforma tributária que se preocupa com o meio ambiente, mas seria importante a gente incluir essas transações do mercado de carbono como transações possíveis de não serem tributadas, ainda que numa lógica transitória, pelo IBS e CBS também.
Então, eu sei que essa parte ela é um pouco mais assim, técnica e densa, eu tive que correr aqui, mas acho que com isso eu consegui cobrir tudo que está ali na publicação e lá tem mais detalhes. Obrigada, Nathalie. Obrigada a você, Obrigada. Priscila. Realmente, essas reflexões sobre as questões tributárias são muito relevantes e eu acho que você fez uma excelente exposição aqui dos principais pontos. Obrigada. Agora eu convido a Lúcia Aragão para poder explorar um pouquinho as questões fundiárias para os créditos de carbono. Passo a palavra para você, Lúcia. Obrigada, Nathalie. Bom dia. A gente sempre deixa, né, as questões fundiárias para o final da apresentação, tanto aqui no Lab como em outros que a gente fez, mas eu sempre fico pensando se efetivamente a gente não deveria começar por ele, né? E por quê? Porque a gente está falando, né, ou especificamente o nosso objetivo foi tratar ou estudar ou analisar questões fundiárias em projetos florestais. Como é que você começa um projeto, né, florestal? Identificando uma área e depois checando a regularidade dessa área, e se você não tiver área, você não tem um projeto de carbono florestal. Mas, enfim, independente disso, era só porque algumas pessoas até perguntam, o que a questão fundiária tem a ver com isso? E qual foi o nosso objetivo principal? Que não é uma questão específica de projetos de carbono, mas de qualquer projeto que efetivamente utilize áreas no Brasil. A gente tem uma série de dificuldades. Mas até antes de começar um pouquinho, lembrando que assim, esse foi um trabalho feito, como já foi falado aqui, por muita gente. Eu vi que está aqui o Mário, que foi assim uma super ajuda, que foi um dos autores, não só na parte fundiária, mas também em outras, que ajudou muito, o Felipe, a Flávia e muitos outros, né? Porque, na verdade, o que eu fiz especificamente foi só tentar ajudar aí na organização e na coordenação de um assunto um pouquinho complexo, não mais complexo do que a questão tributária, de natureza, porque realmente a gente está lidando com questões bem difíceis, ou como a Priscila falou, áridas. Mas, enfim, o objetivo foi, a gente já tem projetos de carbono florestal há muito tempo no Brasil, mas as dificuldades foram aparecendo. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi analisar quais eram os requisitos para as duas principais certificadoras, né, internacionais, e mais ainda na Verra, que é a certificadora que, né, mais certifica projetos e que tem um interesse internacional, né? Os certificados têm um valor maior, né? Não sei se seria essa palavra, mas o que a gente precisa para tornar os créditos emitidos no Brasil mais confiáveis, mais seguros, né? E que efetivamente tenham valor, tenham integridade. E aí a gente começou com os gargalos encontrados, até um slide depois, mas a gente focou só em áreas com titularidade, áreas com sobreposição no CIGEF, áreas privadas não regularizadas, mas com posse de terra e sem contestação, e terras indígenas. Por que a gente focou nisso? Porque se você vai olhar os requisitos da Verra, ele não fala área com titularidade, ele não fala que você tem que ter um título. O que ele fala? Que você tem que ter um contrato, que você tem que ter uma lei, que você tem que ter uma posse, que é muito diferente, né, da realidade que a gente tem no Brasil. Então, a gente entende que um projeto de carbono ou um outro projeto, até de energia, ou seja, do que for, ele vai em frente quando a gente tem uma área titulada. É verdade, mas a gente tem poceiros que estão há anos na área sem contestação. A gente tem aí, eu até anotei, sei lá, o Amazonas tem 54% das áreas públicas do estado do Amazonas, Rondônia tem 45% de áreas públicas, e essas áreas, de alguma forma, podem estar ocupadas e poderiam também gerar projetos de carbono, né? E são áreas até que estão muito mais sujeitas a desmatamento né, e que não são cuidadas como efetivamente deveriam. Aí, se puder passar para o próximo. E aí, o que a gente fez? O que a gente conseguiu entender depois de mais de um ano de discussão? Vamos tentar criar os requisitos mínimos para a realidade brasileira em projetos de carbono. Então, o que a gente entendeu como titularidade, né? Qual é a área? A área com titularidade. A área privada? A área que tem matrícula.
Como é que a gente dá mais segurança para essa área? A gente apresenta a cadeia dominial completa. Quem já trabalhou e quem trabalha sabe da dificuldade que é isso, né? Em outras regiões, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, né, cidades que são áreas urbanas, você tem uma matrícula e normalmente é um documento confiável, um documento que é suficiente. Não é essa a realidade para a área rural. Por quê? Porque a gente tem uma realidade de emissão de diversas matrículas que não tem um lastro, que não tem uma cadeia dominial. Então, a gente falou matrícula, cadeia dominial, ainda mais do que isso, né? Se a gente consegue a cadeia dominial, mas a gente consegue o documento que gerou de quando o imóvel deixou de ser público e se tornou privado. Então, se você tiver isso, efetivamente você tem uma garantia muito maior, tá? E aí, requisitos básicos, CCIR, ITR e CAR. Quais os problemas com esses três, né, certificados que deveriam dar uma segurança? São autodeclaratórios. Então, não quer dizer que ele foi verificado. Existe um processo de verificação? Existe. A gente teve a participação do INCRA, que ajudou a gente a entender os sistemas. Então, se o CCIR fosse efetivamente checado, se o ITR efetivamente fosse checado, se o CAR fosse checado, aí a gente teria um pouco mais de segurança. Não é essa a nossa realidade. E aí, por fim, quando a gente fala em contrato, né? A gente precisa de um contrato, porque, voltando lá para a Verra, ela fala que você tem, né, a titularidade de um projeto decorrente de um contrato, de uma lei, de uma posse ou de uma titularidade. Então, o que, que a gente entendeu que seria importante para um projeto de carbono? A gente tem um contrato que dê direito, né? Se não é o titular da área, se não é o posseiro que está desenvolvendo, se é uma desenvolvedora, como que ela tem direito? Porque isso também é uma exigência da certificadora, ela exige isso, um contrato específico para desenvolvimento do projeto de carbono, tá? E mais do que isso, que a gente também avaliou, um contrato também fundiário, um contrato imobiliário, que possa ser levado a registro. Por quê? Para dar ainda mais segurança. São projetos longos, projetos, né, de 30 anos, e que a área pode ser vendida, que a área pode ser transferida. E é importante que o novo proprietário fique obrigado a isso. Então, a gente fala de um contrato de desenvolvimento do projeto de carbono, que depois a gente acabou até detalhando um pouco mais. E aí, quando a gente fala de terra indígena, que eu vou falar aqui bem rapidinho, porque a gente tem uma série de questões ou dificuldades, né? Pode ou não pode ter projeto privado em área indígena. A gente até tem agora, né, um capítulo no PL falando sobre isso, mas vamos deixar isso para as novas frentes do Lab que vão discutir, que vão se debruçar, tá? Mas o que a gente entende que é o mínimo que você precisa, né, para primeiro ter um contrato também, ter, obviamente, né, que ela esteja organizada, ou que ela tenha uma representatividade, então, na maioria dos casos, é a Associação dos Indígenas. Um ponto extremamente relevante, consulta livre, prévia informada, é obrigatório para qualquer projeto e também, obviamente, para projeto de carbono em área indígena, e aí, por fim, também ter um contrato para desenvolvimento do projeto de carbono. Se você for levar de novo para o PL, ele fala, né, que você tem a possibilidade de fazer projetos de carbono em área indígena, desde que os recursos sejam destinados, né, para os povos indígenas. E aí um ponto que não fica só para áreas indígenas, mas que é para o sucesso de qualquer projeto de carbono florestal, é a importância das comunidades locais para que o projeto efetivamente funcione, né? Todo mundo que tem projeto sabe da realidade, da quantidade de ribeirinhos, de comunidades tradicionais. Sem eles, sem a proteção deles e sem a ajuda deles para, inclusive, monitorar a área, não tem como ter sucesso. Então, sem sombra de dúvida, uma questão muito relevante. E mais do que isso, muitos deles têm a posse há muitos anos, né? Uma realidade, por exemplo, na Amazônia, é que muitos receberam títulos, nunca levaram a registro, e aí essas áreas hoje ou continuam sendo públicas, ou elas são privadas, porque essas pequenas áreas que foram transferidas, né, para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades que lá viviam, e eles têm sim direito não só de participar do projeto, como receber os benefícios do projeto. Pode passar aí.
E aí, assim, resumindo, bem resumindo, o que a gente encontrou, quais foram as dificuldades, né? Primeira coisa que você se depara você olha no CIGEF, tem sobreposição para tudo que é lado. Área privada sobre área pública sobre área privada. Assim, como é que a gente faz, né? Então, volta para o slide em que eu dizia. Se a gente tiver a cadeia dominial, se a gente tiver a transferência de quando o imóvel passou de público para privado, em casos de projetos privados, e tiver toda a cadeia dominial, é uma forma de você resolver essa sobreposição no CIGEF. Apresenta os documentos, e aí você vai ter a atualização do CIGEF e vai ter a sua área lá efetivamente. Então, é muito importante a regularidade para um projeto de carbono. Aí depois a gente vem o acesso público às informações necessárias. Aí todo mundo fala, o CIGEF é público, mas não é fácil efetivamente de analisar. Quem não conhece, então você entra lá, olha, vê que tem uma titularidade, o que você tem que fazer? E como eu disse, precisa ter uma verificação final, né, do INCRA. Por quê? Porque você vai e apresenta o seu título, esse título é incluído, e aí eles vão, como eles mesmos falam, né, alguns novos títulos derrubam títulos antigos, mas o dia que a gente tiver uma verificação, uma certificação do INCRA final, a gente aí sim vai ter uma segurança, mas eu acho que a gente está um pouco longe ainda disso. O que eu já falei um pouco dificuldade. O CAR e o CCIR são documentos autodeclaratórios. A gente tem muito pouco de áreas que tem o CAR e o CCIR com a verificação final. Isso foi um ponto que também foi trazido, se eu não me engano, no Mato Grosso, que a gente já tem bastante, não me lembro com certeza, talvez o Mário aí lembre, mas enfim. O dia que a gente tiver efetivamente essa verificação final, aí sim a gente vai ter mais garantia. E aí a maior dificuldade que a gente encontrou foi, a gente tem várias bases de dados públicas que são, assim, que poderiam ser uma grande ferramenta para nos ajudar com a regularidade das áreas, mas essas bases elas não se falam. Então, o CIGEF não fala com o SICAR, que não fala com o CCE, então, nem, as bases não se falam. E mais do que isso, e aí especificamente na parte de registro de imóveis, o registro de imóveis ele não tem acesso e ele não faz uma verificação ativa. Então, se ele recebe um documento para fazer um registro, para abrir uma matrícula ou para fazer uma transferência, ele não vai olhar. Ele não olha para ver se efetivamente aquela área específica já não faz parte de alguma outra matrícula. E aí o que acontece? Quando esse projeto efetivamente vai para a verra, os problemas começam a aparecer. E eu estou falando de verra porque é o que a gente mais viu. E aí a gente já tem algumas ações judiciais, a gente já tem alguns processos que suspenderam, não só a própria verra suspendeu, mas os processos judiciais determinaram a suspensão, por quê? Porque tem discussão de titularidade. A gente tem aquela questão normal, que tem uma área que está dentro de uma outra área pública e que, as pessoas conseguem resolver, faz uma redução de área, faz uma regularização da matrícula, não é disso que a gente está falando. A gente já tem, pelo menos eu tenho conhecimento de cinco projetos que ou foram suspensos pela própria verra, ou foram suspensos por determinação judicial, por briga de titularidade. E nisso eu estou falando de briga de titularidade de áreas privadas. Se efetivamente os governos estaduais fossem verificar todos os projetos na verra, provavelmente eles encontrariam ainda mais problemas, né? Porque as partes privadas vão lá e verificam que, não, a minha área está aqui dentro de um projeto que não deveria. Eu, inclusive, trabalho com um projeto, mas nesse caso são duas áreas privadas, era uma sobreposição que só, por exemplo, foi verificada por quê? Porque uma área foi vendida e o novo proprietário foi fazer o georreferenciamento e viu que uma parte da área dele estava dentro de um projeto. Esse resolveu, esse projeto não está suspenso. Isso é uma questão menor, que é da realidade brasileira. A gente tem isso, a gente não tem todas as áreas rurais ainda georreferenciadas, e conforme elas forem sendo georreferenciadas, vão aparecer as sobreposições. Isso a gente já está um pouco mais acostumado a lidar e consegue resolver, mas efetivamente não é o único problema. A gente não tem uma solução, o que a gente fez é um material muito maior,
né? Isso aqui são 4 slides de um resumo, pelo menos acho que da parte fundiária a gente tem umas 15 páginas, mas efetivamente o que que as certificadoras querem e o que que a gente precisa para efetivamente ter projetos, né, que vão ter a sua integridade confirmada. Comprovação da titularidade do imóvel, seja ela qual for. Tá? E aí a gente está falando que pode ser posse, quando a gente fala de titularidade você tem direito de utilizar aquele imóvel. A comprovação da regularidade do imóvel, né? Porque você também precisa estar com o imóvel regular, o mínimo é que você tenha CCIR, né? O CAR e o ITR, para mostrar que você, como detentor daquela área, como detentor do projeto, está cumprindo, sem falar ainda da legislação ambiental, que é um outro ponto, tá? Que a gente não abordou a fundo, a comprovação da regularidade fiscal do imóvel, que faz parte dessa questão, né, da regularidade, e, por fim, ter documentos adicionais que mostrem a regularidade fundiária, porque é isso que os titulares do projeto estão tendo que fazer. Eles apresentam um contrato, eles apresentam a matrícula, eles apresentam um contrato e, efetivamente, eles precisam estar preparados para mostrar todo o resto. Não só a cadeia dominial, como a gente falou, mas o título originário e qualquer outro documento que demonstre. Tá? Então, acho que é isso, gente. A ideia era trazer um resumo aí daquilo que a gente discutiu em um pouquinho mais de um ano sobre as questões fundiárias. Obrigada, Lúcia. Excelentes pontos. Antes de passar a palavra para a Cristina, gostaria de lembrar que a gente tem aqui o botãozinho de Q&A na plataforma para vocês acessarem, enviarem perguntas. Já vi que algumas perguntas chegaram, mas para frente eu vou endereçar aqui para as nossas painelistas cada uma das perguntas. Bom, depois que a gente fez esse apanhado geral da publicação, eu gostaria de ouvir um pouco a opinião da Cristina Reis sobre tudo que foi comentado, se ela tiver algum comentário que entenda ser pertinente sobre as exposições feitas até aqui. Obviamente, se puder trazer algumas impressões, já fazendo a conexão com o texto substitutivo do PL 414, seria bastante interessante. Passo a palavra para você, Cristina. Bom, Nathalie, muito obrigada. Para mim que eu que considero uma honra estar aqui presente. Você é sempre muito gentil com as palavras. Nós aqui da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável estamos tentando acompanhar a agenda do Lab de algum dos seus grupos de trabalho. Recebemos a publicação e ficamos muito admirados com a qualidade dela e também, principalmente, como foi bem pontuado, com a antecedência com que esse material foi produzido, claro, sabendo da importância do tema, né, que já era quase que óbvia, mas que não estava sendo desenvolvido o tema como deveria, né? Eu acho que quando a gente chega nesse novo governo, em que a agenda da sustentabilidade, e aí particularmente das finanças sustentáveis, ganha centralidade no Ministério da Fazenda, e a gente vem fazendo um trabalho muito forte para demonstrar que isso não é apenas retórica ou teoria, então a gente já chega em setembro com várias entregas importantes nesse sentido. Ter um material que baseie e contribua para as discussões que não são fáceis, em veredas que ainda estão inexploradas, né, como foi bem dito pela Ana Lu, permita-me, que ainda não tem consenso internacional, né, sobre a natureza jurídica do ativo, por exemplo, do crédito de carbono, bem como a sua contabilidade, e isso obviamente afeta a tributação. Então a gente está num momento muito chave em que a contribuição do Lab como esse documento é fundamental para a discussão e para as políticas públicas. Então, primeiro, parabenizo e agradeço, e também pensei, ao longo das falas, em organizar a minha própria fala, meio que traçando um paralelo sobre o que a gente tem previsto no projeto de lei de regulação de mercado de carbono, tentando já trazer algumas novidades, como me foi pedido, atualizações do que ele anda, né, e da forma como ele conversa com
o mercado voluntário. Então, eu estou totalmente de acordo com a necessidade da gente ampliar os incentivos para o mercado privado de crédito voluntário crescer, e para isso existem diversas saídas que esse documento traz, que algumas delas eu já não posso, né, e obviamente vocês vão me entender, eu não vou poder falar isso, eu concordo ou discordo, porque a gente precisa levar para uma discussão no Ministério da Fazenda mais embasada e tirar uma posição oficial. Mas eu vou, assim, como não sou de fugir de me posicionar, vou trazer aqui alguns pontos, tá? Então, começando pelo que foi dito sobre a natureza jurídica, né? A primeira parte da nossa discussão aqui. O substitutivo do projeto de lei 412, né? Então, ele veio muito claro que quando aí que tá, não estava claro no artigo sobre a natureza jurídica que o crédito de carbono seria considerado um valor mobiliário quando negociado em mercados públicos, ou seja, em bolsa de valores. A gente entendia isso como implícito e que não necessitava a redação estar tão clara, mas devido a diversas manifestações, inclusive da CVM, inclusive da FEBRABAN, inclusive do CEBEDS, a gente aclarou, né, solicitou à equipe da relatoria da senadora a aprimorar a redação do texto para que essa definição de natureza jurídica como valor mobiliário fosse entendida nesse momento de relação em bolsa de valor, né, resumidamente. Então, fora disso, as transações entre privados, a lei não está estabelecendo a natureza jurídica no voluntário, tá? Então, isso eu acho que alivia um pouco uma preocupação, embora, e eu não sei, Ana Lu, né, eu achei aquele diagrama que se apresentou muito bom, confrontando o voluntário e o regulado, se seria até interessante para as relações entre privados no voluntário, mas aí já fica para outra discussão, porque o importante também é que esse projeto de lei não ultrapasse a linha da regulação do voluntário ao que lhe cabe. É claro que a gente incluiu o mercado voluntário ali, porque tem a ponte, né, possibilitada pelos offsets, pela compensação, mas basta. As relações entre privados e acreditação internacional se mantêm como tem sido feita, a menos que isso exija uma atualização de alguns normativos. Então, outro ponto que eu queria trazer de atualização e até para debate. Assim. Nós recebemos de algumas desenvolvedoras uma demanda para que a definição de crédito de carbono, que está no artigo 2 do projeto de lei, não inclua a palavra fungível. CBE e CRV, claro, são fungíveis. Mas será que crédito de carbono precisa da palavra fungível? Porque a definição é geral, é para o voluntário e para o regulado. Mas o fungível pode ser que não necessite estar ali. Então, essa é uma demanda que a gente avalia que pode ser pertinente. E aí, de novo, Ana Lu, vou te pedir, meu Deus, vou te pedir para dar uma analisada nisso conosco, tá? Ainda tem essa possibilidade que acho que pode ser uma solução elegante. Eu tenho usado muito essa palavra, apareceu no Conselhão. A gente, no projeto de lei, tem várias soluções elegantes para evitar mal-entendimentos e procurar esse consenso. Lembrando que muita coisa vai ficar para o infralegal na regulação do mercado de carbono e a gente ainda tem bastante espaço para desenvolver. Certo. Partindo para a ideia do CRAN, trazido pela Vitória, me parece um ativo interessante, né? Nathalie já se posicionou, disse que defende, acha que incentiva, impulsiona, né, o mercado privado, mas para ter uma posição segura, eu preciso trazer isso para dentro do Ministério, com mais detalhes. Assim. Inicialmente, eu acho que, como disse a Priscila também na sua fala, ele pode ser uma ferramenta boa para ajudar no que é o intuito de tudo isso, que é o enfrentamento da crise climática e manter a integridade dos nossos créditos de carbono, né? Sabendo
das dificuldades que estão ali mapeadas na cadeia do crédito de carbono. E aí tem muitas delas que estão relacionadas mesmo à certificação e a seguridade deles. Quando a gente começa a analisar, aí são as apresentações da Priscila e da Lúcia, né? Vamos dizer, as oportunidades tributárias e fiscais, tem alguns pedidos aí agora, mais um pedido. Na questão de que o crédito de carbono, né, também pode ser gerado por uma pessoa física, essa questão é muito importante, mas acreditem ou não, nós recebemos demandas na regulação do mercado de carbono de que pessoa física não constasse no texto. Somente jurídicas, por causa das fontes do regulado, né? E a gente, em princípio, ficou reticente a essa proposta, que veio da CNI, porque a gente entende que tem toda essa oportunidade no voluntário, e aí o texto teria que ser todo readaptado para ver quando é jurídico, quando é físico. Então, eu gostei do texto, da apresentação, porque nos ajuda a fundamentar a manutenção da pessoa física ali. E na questão da pessoa jurídica, então, como vocês sabem, né, a questão de entender o ativo como intangível caiu fora total, né, do atual projeto de lei. Também isso tudo foram discussões ao longo de poucos meses, mas muito calorosas sobre a natureza jurídica, e a gente entendeu que finalmente estamos num estado em que intangível é uma definição entendida, se não por todos, pela maioria como indesejável, né? E até mesmo ativo financeiro não cabe, né? E aí vem a questão da tributação com essa natureza jurídica escolhida. O que eu posso dizer é que o substitutivo recebeu muitas demandas para alteração na tributação, tal como está. A gente entende que algumas delas preferem, né, e apontam o RenovaBio como um exemplo interessante para o mercado regular. O que eu posso antecipar é que a gente não entende o RenovaBio como uma estruturação tributária interessante para o regulado, né? Até porque tem que ficar claro que, no momento, o CBIO não tem uma qualidade de crédito que a gente vê atualmente como passível de compensação no regulado, a menos que metodologias futuras demonstrem isso e sejam credenciadas no órgão gestor, né, e essa certificação ocorra. No momento, o CBIO não é um tipo de crédito que vem do voluntário que seria compensatório aos do regulado. Tá? Então, assim, também essa comparação de tributação não é feliz, não é oportuna e não considera toda a formação que a gente trouxe na natureza jurídica, na regulação do crédito de carbono que está sendo formado do voluntário para o regulado. E aí, por fim, Lúcia, eu gostei quando você falou assim, a gente deixa a questão fundiária para depois, mas ela é um problemaço, né? E aí nós aqui geralmente ficamos assim, puxa, mas está tão longe da nossa esfera de atuação, né? Às vezes até na inocência técnica, poxa, porque não tem como o sistema rastrear tudo isso, pelo amor de Deus, como é que a gente pode ter declarações fundiárias que correspondem a 2 Brasis? Assim, inadmissível a gente ter uma irregularidade fundiária tal qual a gente observa. Então, assim, eu me somo a essa preocupação, achei bem importante as diferenciações colocadas, né, e também
aí a questão de monitoramento e fiscalização vem muito forte, que a gente precisa melhorar, né, esse crédito de carbono. A regularidade ela é essencial para o funcionamento de ambos os mercados de carbono, né, e até uma das coisas que me preocupa demais na futura operação do regulação no mercado, que a gente está bastante otimista, eu diria certa, de que vamos aprovar um projeto de lei, e espero que não muito transformado, mas também estou já otimista de que os agentes estão convergindo para a redação atual do texto. Precisamos olhar para essa questão da regularidade fundiária e de toda a credibilidade do sistema, com uma fiscalização, um monitoramento eficientes. E para isso a gente vai precisar, no caso do mercado regulado, de uma governança muito bem feita, de um órgão gestor com capacidade técnica, operacional, de recursos de infraestrutura para tal. Né? É um desafio, porque a gente olha para outras experiências no Brasil e fica descrente, com razão, da forma que as coisas funcionam. Mas acho que a gente está em outro momento, tem uma pressão muito grande para que isso funcione bem, a gente sabe que greenwashing é uma preocupação financeira dos mercados, das instituições financeiras mundialmente, e que a gente tem condições, sim, inteligência e capacidade aqui no Brasil para montar uma coisa que funcione bem. Basta mais compromisso, né, e basta também mais coordenação entre as partes envolvidas. E aí a palavra coordenação é muito importante, e, de novo, eu venho aqui em nome, né, do Ministério da Fazenda, falar, olha, em termos de coordenação, estamos trabalhando e atuando exaustivamente para promovê-la, assim, tanto entre ministérios, mas quanto entre agentes, entre o público e privado, com movimentos sociais. Eu acho que estamos num momento positivo, vou usar as palavras, né, o slogan, de reconstrução e de união, e que se coloca não só por idealismo, mas por uma necessidade imposta pela crise climática e pelos esforços de mitigação e adaptação que temos que fazer. Então, eu vou encerrar por aqui, senão vou começar a me repetir, e agradecer muito a oportunidade. Espero ter endereçado os pontos colocados. Nossa, perfeito. Obrigada, Cristina. A gente que agradece mais uma vez, e eu realmente acho muito valioso quando a gente consegue ter um debate em que a gente troca conhecimento e compartilha ideias. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma brilhante hoje, e ainda estamos fazendo, né? Eu tenho aqui umas perguntas que eu fiquei responsável por fazer, mas eu gostaria de ser breve, porque está com muita pergunta aqui na nossa sessão de Q&A, que eu acho que é importante a gente perpassar por essas perguntas também. E depois, no final, eu acho que eu vou abrir a palavra para as próprias painelistas, se quiserem, fazerem suas perguntas para a Cristina na sessão de perspectiva sobre o governo federal. De repente, vocês já incluem algumas perguntas também, né? Se acharem que cabe. Mas vamos lá, eu estava aqui defendendo. Só uma coisinha, eu tenho Nada que sair. difícil, nada difícil. Eu tenho que sair estourando 11h30, tá? Não, vamos lá então, vamos lá. Eu estava defendendo aqui a posição de que o CRAN tem potencial de fomentar a mobilização do capital privado para a transição, né, para a transição para uma economia de baixo carbono. E aí eu tenho um ponto aqui que eu gostaria de validar com a Vitória, porque é ela que é especialista aqui em securitização. Me parece que o CRAN ele pode antecipar contratações, pode ser um instrumento para antecipar contratações de crédito de carbono que ainda estariam na condição de performar. Né? Assim, uma empresa que queira, por exemplo, abater as suas emissões, ela já poderia contratar uma operação de geração de crédito de carbono para 3, 5 anos à frente, e antecipando os recursos para poder financiar o projeto de originação desses créditos de carbono. Isso ficaria, então, protegido dentro de um arranjo de certificado de recebível, com toda a governança que uma securitizadora precisa observar. Está correta essa interpretação? Como que você enxerga essa questão de contratar para frente, né, os créditos a performar, já garantir essa compra? Faz sentido a gente fazer essa conexão? Boa pergunta, Nathalie. Para mim faz, tá? Eu acho que quando a gente olha o CRAN, na verdade, a gente está olhando dois momentos diferentes. E para mim, o momento mais importante
é justamente esse que você falou, que é a gente deveria financiar justamente a transição à criação desses créditos. Ah, eu posso pegar um monte de crédito aqui já pronto, empacotar isso num CRA e vender, como se ele já tivesse performado? Sim, você pode, mas eu acho que assim, não é muito a grande intenção do negócio. Então, até já respondendo uma pergunta da Juliana fazendo gancho, ela pergunta um pouco dos riscos. E eu acho que, para mim, esse é o principal risco que a gente tem que olhar, que é quando você contrata um crédito de carbono que só vai acontecer ao longo do tempo, que a gente tem que ver? Tem que ver o quanto de crédito de carbono este empreendimento está realmente gerando, né? Então, assim, o grande risco é a gente ver a quantidade do crédito. Então, o que a gente trabalha aqui? Pô, a empresa vai lá, está olhando 3 a 5 anos, o que a gente já começa a ver? Tudo bem, quanto de toneladas eu vou conseguir resgatar em cima disso, né? Isso é uma projeção. E daí, geralmente, o que a gente faz é super conservador em 2 itens. Primeiro, na geração, segundo, no quanto isso vai valer, né? O quanto isso vai valer, o que a gente pode fazer? Já combinar com a empresa um preço, ou seja, você fixa, antes do projeto começar, quanto você vai pagar por isso? $5 a tonelada? Tanto faz. E daí você mitiga esse risco. Então, e daí você fica com qual risco só quando você fixa o preço no começo? Você fica com o risco de ter a quantidade de tonelada que você está esperando economizar com essa operação, tá? Perfeito, obrigada, Vitória. Tem uma pergunta também para a Ana Lu. Gostaria de entender como que você enxerga a necessidade de haver uma integração entre o mercado regulado, que está em vias de ser criado, e o mercado voluntário, que, de certa forma, também acabou sendo tratado ali no âmbito do texto substitutivo. E acho que já aproveitando, Ana Lu, veio uma pergunta aqui também, se você já quiser emendar, quais as consequências da definição dos créditos de carbono como valor mobiliário? Há impacto no custo de capital? Quais as alternativas? Primeira pergunta rapidinho aqui, a gente precisa assegurar essa interoperabilidade. Eu preciso ter um percentual de créditos de mercado voluntário com os critérios devidos de integridade que podem ser usados para abatimento das metas obrigatórias que vão estar determinadas para os setores no plano anual de alocação, tá? Então, isso é o que funciona no mundo e o que a gente espera que funcione aqui, a gente tem essa previsão no PL. Só tem um detalhe que aí, quem sabe, numa conversa futura, aqui no Lab a gente olha, e se der tempo também, eu já vi está aí o prazo que estamos discutindo, é que hoje a previsão de registro central, que é algo que me preocupa muitíssimo, leva para uma definição de credenciamento de metodologias que, para, por exemplo, o REDD+, seria uma metodologia sujeita pela definição de REDD+ no PL, a qualificação, a metodologia do acordo da UNFCCC, Convenção Quadro das Nações Unidas para Clima. Se eu olhar isso, eu estou falando dos projetos de MDL de Kyoto que eram de base energética. Se de fato for esse o entendimento, em tese, REDD+, de Verra, por exemplo, metodologias privadas, que foi o que a Lúcia colocou, ou mesmo o REDD+, de eventuais mercados jurisdicionais, então, aí nos estados, principalmente os estados de Amazônia Legal, que a gente tem essas áreas para serem trabalhadas para projetos de carbono, em tese, neste desenho, eles não entram na definição de REDD+ do projeto e, em tese, não poderiam ser registrados e, portanto, não haveria essa interoperabilidade. Aí, se for realmente esse o caminho, a gente vai ter um impacto muito grande no mercado de créditos de carbono voluntário no Brasil nesse momento. Já se a gente olhar, de novo, sendo rápida, né? Se a gente olhar o panorama geral, o registro central vai ser o layer de integridade e credibilidade para falar, o crédito voluntário pode vir aqui porque eu chequei, ele existe, a floresta existe, não é dupla contagem, nada disso. Quando eu faço esse layer de integridade, naturalmente, o preço do crédito de carbono já vai ser um preço mais baixo do que o CRP. Isso ok. Só que então vamos colocar todo o crédito de carbono possível no registro central e ter as CRPs para negociar. Se o registro central não adotar a metodologia de REDD+, por exemplo, que abrange a certificação privada em mercados jurisdicionais, a gente não vai conseguir fazer esse caminho e a interoperabilidade aqui vai ficar restrita ao que eu tenho de MDL.
Isso é a leitura do que a gente tem hoje no PL. Eu acho que, na minha opinião, é um ponto muito relevante, mais relevante até do que a natureza da discussão jurídica. Mas passando para a natureza jurídica, para ser rápida, valor imobiliário não entra nas caixinhas do que a gente tem hoje de definição regulatória. Isso é conhecido, a gente tem o parecer de 2009, o famoso parecer do IASBEC, né? A orelha dele está sempre queimando quando a gente fala de natureza jurídica de crédito de carbono, que está sempre na roda e é antigo. Não cabe nas caixinhas, nem de ativo financeiro, nem de valor imobiliário. O ponto é a melhor técnica jurídica a gente colocar no projeto de lei que é valor imobiliário? Não é. Mas, considerando o todo e a necessidade de a gente ter um projeto andando, o que a gente sabe que eventualmente vai ter que acontecer é um ajuste regulatório de inovação novamente. E aí a gente tem a linha do que é necessário ter num projeto de lei para ser uma lei e depois a linha de atuação de regulador. CVM, com a Nathalie aqui, certamente vai entrar nisso, eu espero, dedos cruzados, e eventualmente o Banco Central. Mas aí eles vão ter que decidir e fazer os ajustes para que a gente traga valor imobiliário e crédito de carbono para dentro de regulação, tá bom? Algo que pode acontecer. A via da vitória, que é a nossa securitização, foi a via discutida exatamente porque eu não conseguia trazer o crédito de carbono para dentro da caixinha de regulação que a gente tem de mercado hoje, tanto financeiro como de capitais. É uma alternativa, continua sendo uma alternativa, mas, sim, impactos, em tese, a gente não vai ter deixando a qualificação de valor imobiliário só para a fase em que eu tiver trade mesmo e não a relação bilateral. Mas vamos ver como é que caminhamos aí nessa linha, tá bom? Ótimo, obrigada. Como a Cristina já precisa sair, então vou deixar aqui um minutinho, caso ela mesma queira trazer mais um ponto, e as nossas painelistas também, se quiserem fazer uma ou duas perguntas, acho que dá para encaixar aqui, né, gente? Cris. Eu vou fazer uma última fala, então, e vou pedir desculpas porque tenho que sair, mas assim, agradecer mais uma vez a oportunidade. E aí, uma fala institucional, aproveitando tantas pessoas que nos escutam aqui, um apoio, eu acho que é importante, uma manifestação coletiva a favor da regulação do mercado de carbono. A gente sabe que ainda tem pontos de conflito que não são consensuais, mas na nossa avaliação, chegou a um estado em que não se resolvem mais esses dissensos. E aí, para não particularizar um interesse ou outro, a gente deixou o texto da forma que está. Então, acho que a ideia é essa, entender essa como uma conquista da sociedade, que tem um objetivo de caráter climático e ambiental, e que precisa de integridade para dar certo. E assim, embora ainda permaneçam incertezas, a gente vai ter no infralegal, no normativo e na normatização de toda a regulação que vem a seguir, oportunidade para aprofundar o debate e dialogar ainda mais. Então, eu agradeço e vou saindo. Perfeito, obrigada, Cris. Agradeço a participação. Bom, acho que a gente pode passar então para a rodada de perguntas da nossa audiência, do nosso público. Deixa eu pegar aqui as principais questões. Eu acho que teve uma para a Lúcia. Acho que é uma pergunta mais conceitual mesmo, definição, o que seria cadeia dominial? Oi, Nathalie, até respondi. Eu não sei se a resposta aparece para todo mundo, mas eu coloquei. Basicamente, é uma certidão que conta toda a história do imóvel, desde a transferência do poder público até o último titular ou o último proprietário. No nosso material completo, até foi um pedido, porque quem obviamente não trabalha com isso não tem obrigação mesmo de saber. Eu não sei se o número ficou o mesmo, mas é 6.1.1b. É a definição da cadeia dominial, mas basicamente é a certidão de vida porque a nossa certidão de nascimento, né, de pessoas, ela conta, né, o nosso nascimento e todas as, né, casamento, divórcio e tudo. O imóvel, ele tem uma certidão também, né, que é a matrícula, só que a matrícula não conta toda a história, é a cadeia dominial que conta. Então, desde o momento em que foi transferido até o atual. Isso dá aquela segurança que a gente precisa para ter certeza absoluta que essa matrícula aqui de 2023 é uma matrícula que tem um lastro, né, que efetivamente mostra todas as transferências. É difícil de conseguir. Alguns cartórios pegaram fogo, né? Alguns a gente não tem documento, todos os documentos eram físicos, então a gente tem uma dificuldade.
Hoje em dia está tudo digitalizado, né, os novos documentos, mas a gente ainda tem um documento muito antigo. Então, às vezes, conseguir isso desde o Instituto de Terras do Estado até você montar, você solicita o registro de imóveis, mas o registro de imóveis muitas vezes não tem. Então, você tem que buscar montar essa cadeia dominial. Tá? É um documento que o registro de imóveis deveria efetivamente ter capacidade de emitir, mas com essas nossas dificuldades não consegue. Tá ótimo, obrigada, Lúcia. Tem mais uma pergunta sobre o CRAM, que eu estou tentando encontrar aqui, pessoal. Eduardo, Eu por acho que favor, me ela está nas ajuda. respondidas, Nathalie, que eu acabei Ah, respondendo você ali no botou. paralelo, que eu estava Não, preocupada com o tempo. não era uma de CPR, não. Era uma outra específica sobre o CRAM, que eu achei interessante. Se eu não me engano, foi o André quem viu. Se alguém tiver. Que assumiu aqui do meu Q&A. Não sei por quê. Do, Tá do respondido. Tá respondido? alcance no campus, a do André, eu acho que era, né, da originação. Tá bom. Bom, então tá. Eu acho que a gente já estourou nosso tempo. Acho que a gente pode passar para as considerações finais, então. Não sei se as nossas painelistas querem fazer alguma consideração aqui para a gente encerrar a parte das discussões. E depois eu vou vou trazer uns pontos adicionais do que o GT Finanças Verdes está propondo fazer no próximo ciclo de trabalho, sim, brevemente. Vou passar a palavra. Então, Ana Lu, quer começar? Vamos lá. Então, os meus pontos aqui, a gente até exauriu nessa última pergunta. Olhando para frente para próximos trabalhos, acho que pode ser muito bom entender qual vai ser o encaminhamento do PL. Primeiro, em relação a esse esclarecimento de natureza jurídica, especificamente para as linhas em que eu tiver trade, não para a relação bilateral. Acho que isso é até tranquilo, pelo que a gente escutou da Cristina e demanda de mercado também. Mas um outro ponto muito importante, na minha opinião, é essa estruturação de registro central para conferir o layer de integridade, porque isso vai impactar, de novo, na minha leitura, preço do crédito de carbono de mercado voluntário, que é o que a gente está conversando aqui, para trazer mercado de capitais para ir financiar a transição para baixo carbono. Então, me parece que vai ter um impacto muito grande. E aí, o passo seguinte também discutir as metodologias que poderão ser credenciadas pelo registro central, que não só podem eventualmente afetar preço, como podem inviabilizar a gente trazer crédito de carbono de metodologias de certificadoras privadas, de RED, por exemplo, para dentro do sistema para gerar os CRVs, tá bom? Obrigada, Nathalie, acho que foi uma ótima oportunidade, sem dúvida. Obrigada, Ana Lu. Vitória, por favor, suas últimas considerações. Obrigada, Nathalie. Acho que, assim, de últimas considerações, fiquei muito feliz com o engajamento das perguntas. Eu acho que isso só comprova como o CRAN, acho que ele é bem neutro, né? Ele é, assim, pô, não vejo muito como ele atrapalha. Então, só queria deixar essa informação que, às vezes, muita ajuda que não atrapalha, né? Então, é uma ferramenta simples, que vai conseguir destravar algumas coisas importantes. Perfeito. Priscila? Bom, acho que não dá para falar do potencial do Brasil nesse mercado, e acho que da urgência climática que a gente tem. Então, falando aí da minha parte da tributação, é importante a gente usar mecanismos que já existem para, de fato, trazer recursos, sem esquecer que a gente tem uma realidade de Brasil de muitas empresas que pagam uma tributação no lucro presumido, né? E que a gente ter ali um aclaramento disso é super importante, né? Para a gente talvez ali ter a faixa mínima de tributação. O restante, acho que são normas aí que visam, de fato, impulsionar esse mercado. É o que eu espero aí ver pela frente. Obrigada aí pela oportunidade. Vamos arregaçar as mangas para continuar a fazer o que tem para fazer, né? Isso aí. Obrigada, Priscila. Passo a palavra para a Lúcia, por favor, suas últimas considerações. Também só agradecer aí a oportunidade. Vamos ver se essa discussão e todo esse trabalho e o que vem pela frente
especialmente na parte fundiária, ajude aí, porque a gente tem um mundo, né, de terras para fazer projetos, sejam eles privadas, terras privadas, ou terras públicas. Se a gente tiver mais organização e mais estrutura, a gente efetivamente vai ser o maior emissor de certificados de créditos de carbono do mundo. É isso aí. Tatiana, quer deixar umas palavras finais também aqui para o pessoal? Obrigada, Nathalie. Sim, queria agradecer esse painel incrível, cheio de mulheres aí extremamente envolvidas, querendo move the needle. Fico feliz e me incluo nesse grupo também. Estamos aqui fazendo a nossa parte. Espero que a gente continue junto nesse debate e realmente empurre essa agenda para frente e coloque o Brasil num cenário de pioneiro nessas questões de geração de crédito de carbono, de desenvolvimento de instrumentos financeiros para isso e, de fato, tenhamos aí um espaço cada vez mais relevante nesse debate, não só dentro do país, mas a nível internacional. Muito obrigada a todas vocês e seguimos juntas. É isso aí, obrigada, Tatiana. Pessoal, eu vou trazer aqui um spoiler, que não é tão spoiler assim, dos próximos passos do Lab, do GT de Finanças Verdes no tema crédito de carbono. Bom, o grupo está bastante engajado e desenvolvendo uma iniciativa que a gente chama Mesas Temáticas em Mercados de Carbono. E o objetivo das mesas temáticas é aprofundar discussões específicas tanto do mercado voluntário quanto do mercado regulado, e a gente vai buscar trabalhar pelo menos 4 aspectos essenciais, né? Primeiro, infraestrutura de mercado, que é para gerar escalabilidade, segurança e confiabilidade na negociação dos ativos ambientais, os créditos de carbono, integridade, obviamente, dos créditos de carbono, isso foi bastante comentado aqui, na importância, soluções de financiamento aos projetos de geração de crédito de carbono e estratégias de descarbonização setorial. E aqui a gente vai abordar a questão justamente da necessidade de integração entre o mercado regulado e o mercado voluntário de crédito de carbono. É isso, chegamos ao final do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a presença de todos que estão aqui nos ouvindo, especialmente a presença das nossas principais autoras dessa publicação, que assim, eu realmente gostei muito. E eu estou ficando repetitiva, porque toda vez que eu participo de um painel do Lab, eu digo que eu gostei muito do documento, da publicação, do relatório, mas é a mais pura verdade, porque eu vejo que realmente é um trabalho de muita competência. E a qualidade técnica com que se produz estudos e relatórios aqui no Lab é incomparável, e a proximidade, e tem um valor que eu acho que também é imensurável para a CVM, estar próximo dos principais especialistas na promoção das finanças sustentáveis e na busca pela inovação. Então, muito obrigada a todos pela participação. E é isso, espero... desculpa, faltou uma informação aqui. Os materiais, né, produzidos pelo grupo e discutidos aqui no webinar estão todos disponíveis no site do Lab e também podem ser acessados no canal do YouTube. Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia aí para vocês.